A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André, e aqui eu quero cumprimentar os irmãos e vamos dar início a mais um vídeo aqui para a Escola Bíblica Dominical, tá? Eu sou aí o editor do canal o Clube da Teologia, tá bom? E também do blog Clube da Teologia, tá? E aí nós temos, aqui trago uma novidade aqui para os irmãos, que é essa lição, né? Vou aqui trazer um vídeo de apoio para a lição 9 da revista da Betel Conectar, né? Uma revista aí para jovens, né? Para a aula dominical com jovens, feita pela editora Betel, tá bom? E aqui nós vamos começar aí com a lição de número 9, tá? Essa lição, ela não tem data, né? Mas presume-se que é para ser ministrada aí no próximo domingo, aí dia 29 de agosto, tá? Mas claro que o professor, a superintendência, pode colocar ela em qualquer data que vai estar de bom tamanho, tá bom? Então, aqui é mais um teste também nessa lição, é a primeira vez que nós vamos colocar ela aí no blog e no canal, né? Mais um teste, eu vou deixar o link dela aí na descrição, tá? Tanto o link para a lição, para poder acompanhar aí o professor e poder preparar o seu estudo, tá bom? Eu não escrevi esboço sobre esta lição, não tem esboço, é somente esse vídeo aqui mesmo de apoio, tá? Pretendo fazer um vídeo rápido, não um vídeo muito longo, para poder otimizar o nosso tempo, né? Bom, então vamos lá direto aí para a lição de número 9 da editora Betel, revista Betel Conectar, né? Revista para os jovens. E o tema desta lição é os elementos do lugar santo. Então é esse aí, e é sobre isso que o tema vai falar. O versículo aí do dia de Hebreus 9:2, que trata das peças do tabernáculo. Mas vamos direto para a introdução, amém? Para nós ganharmos tempo, tá? Então, na introdução aqui, você, professor, já pode separar alguns destaques, né? Como sugestão minha aí para o início dessa aula, tá? Eu separei aqui um destaque da introdução que fala que o lugar santo era acessado pelo sacerdote para ministrar incenso. Bom, de cara aqui, professor, já convém você explicar, né, o que era o lugar santo. Então, esse lugar santo é diferente do Santo dos Santos, do lugar santíssimo, né? No lugar santíssimo ficava a arca da aliança. No lugar santo não, ficava o altar do incenso, né? Ficava ali o candelabro, tá bom? No lugar santo eram outras peças que nós vamos falar aqui agora, né? A mesa dos pães, ficava tudo ali no lugar santo. Então, convém lembrar que o templo era dividido aí nessas três partes, né? Que era o pátio externo, o lugar santo e o lugar santíssimo, né? Isso aí é bom salientar para os alunos, para eles terem na sua mente assim bem dividido ali, para não se embolar nos pensamentos, e aí o excesso de conhecimento atrapalha também, né? Bom, então, eu coloquei assim como um destaque, uma sugestão aí, que todos nós somos como sacerdotes de Deus. A Bíblia fala no Novo Testamento que fomos feitos sacerdotes do Senhor, né? Somos sacerdotes do Senhor. Então, nós somos sacerdotes em nossa casa, sacerdotes. Todo aquele que recebeu Jesus como Salvador se torna um sacerdote de Cristo, né? Um sacerdote do Senhor, na sua vida pessoal, no seu lar, no seu local de trabalho. As pessoas veem em nós isso, né? Todos veem na gente sacerdotes de Deus, tá? Em maior ou menor grau, não importa, né? E aqui o lugar santo, convém lembrar que ele só era acessado pelos sacerdotes, tá? Isso aqui é interessante, tá bom? Então, tem ensinamentos aqui para nós, sobre as representações aqui, tem alguns ensinamentos para nós, né? Então, aí no ponto-chave, eu estava lendo aqui, dando uma estudada agora há pouco. No ponto-chave, ele fala que os elementos do lugar santo mostram a suficiência de Cristo, né? Então, aqui, a lição toda, né, ela vai falar assim de representações. Representação do lugar santo, né?
as representações da mesa, do que se fazia ali, tudo são representações de Cristo em nossa vida. Essa é a ideia da lição, tá? Só que eu já vou falando aqui para você, aluno, professor, eu não sou muito assim de forçar o texto, né? Porque nem tudo que a gente fala, que os teólogos falam hoje, o que são representações, isso representa isso, aquela peça ali lá do lugar santo, do lugar santíssimo, representa tal coisa, representa Jesus dessa forma. Então nem sempre isso aí vai ser a realidade. Às vezes é uma forçação do teólogo ali, do intérprete da palavra, pode ser uma forçação, ele tá forçando um pouquinho ali, né? Então não convém assim a gente forçar muito o texto, né? Não convém forçar muito o texto. Porque a cortina representava Jesus e dessa forma assim. Então, às vezes convém a gente não forçar muito, tá? Mas tem lições muito interessantes aqui. Não vou falar assim, não sou crítico da revista, tá? Sou crítico do pecado. Quem está pecando é que está errado, né? Aqui na lição, o comentarista pode ter forçado um pouco, mas não é um erro, não é um pecado, né? Tem coisa boa para ensinar aqui para os alunos, tá bom? Então vamos lá. Às vezes, professor, se você não concordar com o que está escrito na lição, mas vale a pena você ensinar a título de ser da lição, tá bom? A lição que está passando isso daí, né? Foi separada para isso, então é interessante passar para os alunos. Bom, então vamos lá no tópico 1, ele fala sobre a mesa dos pães da proposição. Vai falar aqui dessas 3 peças, tá bom? Na lição toda, a mesa dos pães, o candelabro, né, e o altar do incenso, né? Bom, então a primeira delas aí é a mesa dos pães. No subtópico 1.1 tem conhecendo a mesa dos pães, tá bom? Aqui era uma mesa que ficava de frente para o castiçal. Esse castiçal, o candelabro, né? Aquela peça lá com 6 braços, um central, aonde se iluminava. Então, ele coloca aí que a ideia já é ficar bem iluminado ali, por isso ela ficava de frente para o candelabro. Essa era uma mesa com 2 bandejas, né? 2 bandejas com pães, né? Cada uma com 6 pães. Então ficava ali 12 pães representando as 12 tribos de Israel. A lição vai falar disso aí, convém dar uma estudada legal sobre isso, né? E ele coloca aqui, interessante, ele fala conforme registrado em Levítico. Está lá no livro de Levítico, mas eu achei engraçado que a edição acho que errou aí na lição dessa Betel Conectar, fala Levíticos, né? Se você olhar aí na revista, tá Levíticos, e não existe esse livro na Bíblia, livro de Levíticos. Acho que a editoração confundiu aí com as cartas de Paulo, né? Aos Tessalonicenses, aos Colossenses, tá? Mas é o livro de Levítico, tá bom? Bom, e aqui um destaque interessante que eu achei legal colocar aqui, e vale muito a pena ensinar aos alunos, que o sacerdote, ele se alimentava daquele pão. Olha que interessante, o sacerdote se alimentava daqueles pães ali da proposição, né? Só o sacerdote podia se alimentar daqueles pães, tá bom? E ele fala aqui na lição, o comentarista explora isso daí, falando que nós necessitamos constantemente estar diante da presença de Deus e ser alimentados por Ele, né? Fazendo um comparativo aí, né? Do que significa isso daí, do que significa o sacerdote se alimentar com os pães da proposição, né? Então, aqueles pães tinham uma representação e assim também nós temos que nos alimentar, né? Da presença de Deus, né? Se alimentar do Senhor, né? Então, lembrando que nós somos sacerdotes, como eu falei no início, né? Todos nós somos sacerdotes. Isso aí não está na lição, mas é bom ensinar para os alunos, tá? Por isso podemos fazer esse comparativo aí, né? Bom, continuando aí no 1.2, aqui vai falar de um vislumbre da nação de Israel e a igreja. Por que vislumbre? Ele quer dizer que quando foi feito o tabernáculo,
todas essas ideias aqui foi passado no livro de Levítico para Moisés, para a construção do tabernáculo, que mais tarde seria o mesmo modelo para o templo. Então, quando foi feito o tabernáculo, a ideia, o que o comentarista está dizendo aqui, é que houve um vislumbre de como seria a nação de Israel e a igreja, tá bom? Por isso que ele faz esse comentário. E aqui temos uma parte que eu separei aqui para comentar, né? Onde fala que Jesus é aquele que protege o seu povo. Aí nesse 1.2 aí. Jesus é aquele que protege o seu povo. E aí falando como era o sacerdote, né? Ele cuidava, né? Aqui fazendo um comparativo, né? Como Deus cuidava das tribos de Israel, né? Representada aí por esses pães da proposição. E daquela forma Jesus também protege o seu povo. E quem é o povo de Jesus? A igreja, né? Então Jesus é o protetor da igreja, né? Ele é o noivo, tá bom? O esposo. Então aí temos essa representação interessante. Assim como Deus protegia a nação de Israel, Jesus protege a igreja. Amém? Então vamos seguir aqui, até para reforçar isso aí eu também destaco o seguinte, né? Que o que Deus era para a nação de Israel, Jesus se tornou para a sua igreja. Isso aí está na lição aí também, tá bom? É o que convém ensinar nessa parte, muito legal, né? Passar isso daqui. Continuando, vamos para o tópico 2, que vai falar do candelabro de ouro. O candelabro de ouro. E aí, nós no tópico 2.1, vamos ver características do candelabro. O candelabro é aquela peça chamada castiçal, né, que está ali, que foi comentada anteriormente, ficava de frente para a mesa da proposição, e aqui nós vamos falar mais detalhadamente dela, a lição vai falar mais detalhadamente, tá? Então, eu separei um destaque aqui sobre essa peça, onde diz que o ouro do candelabro aponta para a divindade de Jesus, né? A divindade de Jesus. Então, o meu destaque sobre isso daqui é que é aquela forçação de barra, né? Forçação de barra fica bom, né? Forçar o texto, tá bom? É onde o comentarista está forçando um pouquinho aqui. Né? O ouro do candelabro aponta para a divindade de Jesus, né? Será que é isso? Será que Deus fez com esse propósito, né? Ou o ouro aponta para a pureza, né? Já que ele era feito ali no fogo, purificado pelo fogo para tomar o molde, né? Não sei qual era o propósito exatamente ali. Ou aponta para a realeza, né? Jesus como rei. Eu acho que força um pouco o texto falar isso daqui. Mas convém ensinar, não tem problema nenhum, tá bom? Não estou aqui para desencorajar você, professor, a ensinar isso aqui. Não estou aqui para fazer isso não, tá bom? Ensina mesmo, é o que está na lição e passa isso aí para os alunos. Errado é quem está pecando, errado não é quem está forçando um pouquinho o texto aí, né? Só toma cuidado para não pegar o vício de ficar forçando o texto, senão fica igual os pregadores moderninhos que tem por aí, que força tudo, né? Faz um texto, um versículo, falar 1000 coisas que não está falando, né? Isso aqui é muito engraçado, chega a ser engraçado. Às vezes eu estou em alguns cultos, eu fico até rindo por dentro, que fica até engraçado. Bom, então separei também outro destaque aqui, que se eu fosse dar essa aula aqui eu falaria, né? Vemos o castiçal como símbolo da palavra, tá? Por quê? A ideia aqui é o seguinte, que o castiçal ele iluminava, né? E essa é a ideia da palavra. A palavra de Deus, ela ilumina, né? A Bíblia chama ela de lâmpada para os pés, né? Então é isso aqui. O castiçal ele tinha essa função, ele passa aqui a ter essa representação, né? Como símbolo da palavra, tá bom? Vamos para o 2.2, o azeite para o candelabro. E aqui
temos um destaque que eu coloco aqui, que ó, em Êxodo 27:20, né, Deus estabelece que o povo de Israel deveria trazer azeite puro para que houvesse luz. Tá? Um comentário interessante sobre isso daqui, amado professor, professora, aluno, é que era responsabilidade do povo trazer o azeite. E a responsabilidade do sacerdote alimentar, né, o fogo do candelabro ali com aquele azeite. Tá bom? Então é uma responsabilidade do povo alimentar ali aquele candelabro com azeite. Ou seja, né, passando uma ideia aqui, que a responsabilidade de manter iluminadas as coisas de Deus na nossa vida, por assim dizer, né, espero não estar forçando também aqui o texto, a responsabilidade também é nossa, a responsabilidade também é do povo, não é só de Deus. Não quer dizer que o crente tem que cruzar os braços e esperar Deus fazer tudo. Não, Deus que vai me dar, fazer eu ter vontade de ir para a igreja, Deus que vai fazer eu ter vontade de ler a Bíblia, não é assim não. É responsabilidade nossa, tá? E aqui a lição, essa parte é interessante comentar isso, né? Bom, continuando, né? Aí num parágrafo aí mais à frente, nesse mesmo subtópico, eu coloquei que eu separei aqui como destaque: o azeite para os demais braços saía do tronco principal. Aqui ele ensina na lição que um candelabro era uma peça, né, com 6 braços e um tronco central, que seria o sétimo, né, no meio, e os 3 e 3 de cada lado, saindo 3 assim para um lado, né, para poder em cada uma das pontas ali era a lâmpada, né, aonde se queimava azeite, tá, fazendo ali para iluminar. Então, daquele tronco do meio, aquela peça, a haste do meio, se alimentava com azeite e ela alimentava as outras, tá? Ali era oco por dentro para passar o azeite, tá bom? Isso aqui é interessante porque o comentarista faz uma analogia muito legal aqui. Eu achei legal, uma analogia muito boa, não é tão forçosa no texto, mas traz um ensinamento muito bom. Ele fala que compara Jesus como esse tronco principal aonde se alimentam os demais braços, comparando com o que Paulo escreve, né, se eu não me engano, lá em Romanos 11:17, onde Paulo escreve que Jesus ele é a videira verdadeira, né? Nós somos as varas, né? Quer dizer, foi Jesus quem falou isso, mas Paulo escreve que os gentios foram enxertados na videira, né? Na oliveira, né? Os gentios foram enxertados. Quem é a oliveira? É Jesus. E nós fomos enxertados e nós pegamos a seiva para viver desse tronco principal que é Jesus. Olha só que ensinamento bom aqui, né? Então nós estamos enxertados em Cristo, como os braços do candelabro, e aí a gente se alimenta, né, desse azeite espiritual. Olha que coisa linda, né? Chega a ser poético, chega a ser uma lição bonita para se passar, tá bom? Professora, professor, aproveita isso daí que é coisa boa, né? Então vamos para o próximo aí. Aí temos como tema, no 3 agora, o altar de incenso, né? Aonde era um altar que ficava ali no santo lugar, né? E ele era para se colocar incenso, né? Aqui aí dá mais uma forçada de barra, falando que ele era feito de ouro e madeira, simbolizando as duas naturezas em Cristo, né? Uma natureza espiritual e humana, né? Seria isso? Ou natureza humana e divina? Acho que é humana e divina, tá? Irmão, não sei se foi com essa ideia aqui que foi feito de ouro e madeira, né? Não posso dizer isso. Por quê? Seria isso, essa a ideia? Né? Não sei. Então, é forçar um pouco o texto, tá? Eu evitaria um pouco ensinar, mas, né, se você quiser ensinar, fique à vontade. Não tem nada de errado aqui, nada de mal aqui, né? 3.1, temos aqui o tema: a representatividade do altar de incenso,
no 3.1, e aí nós vamos, eu separei um destaque aqui interessante para ser dito, né? O sacerdote queimava incenso perante o Senhor, apresentando as súplicas do povo. Tá? Então, esse altar de incenso era um altar ali no santo lugar, onde o sacerdote vinha e queimava incenso sobre ele. E ali ele apresentava, apresentava súplicas, as súplicas do povo. Tá? A função do sacerdote era levar até a Deus as súplicas do povo. Tá? Isso aqui está ligado à oração. Assim como o sacerdote tinha que ter uma vida de oração, de intercessão diante de Deus, assim somos nós como sacerdotes de Cristo hoje. Sacerdotes de Deus hoje no mundo. Nós temos que levar a Deus a intercessão, a oração, né? Por isso que Paulo fala para o povo, para os crentes, o quê? Orai sem cessar, né? A nossa vida de oração tem que ser dessa forma. Quer ver um fortalecimento para a oração? É você orar suplicando pela vida de alguém, você orar suplicando pela sua igreja, intercedendo pela sua família, intercedendo pelos vizinhos, parentes. Isso aí fortalece a sua oração, né? E aqui, essa é a ideia que está passando aqui da função do sacerdote, né, diante desse altar do incenso, né? Aqui diz que ele tem uma conexão muito grande com a oração e o louvor, né? Esse ato de queimar incenso, né? Lá na Bíblia. Continuando então nesse mesmo subtópico, eu separei mais uma parte, né? Destaquei mais uma parte que diz: precisamos aprender com Jesus a exercitar o ministério da intercessão. Diante da mesma temática, Jesus ele é o sumo sacerdote, né? A Bíblia ensina isso lá em Hebreus. Ele é o nosso sumo sacerdote. E nós somos sacerdotes, tá? E o sacerdote, não somente o sumo sacerdote, mas todo sacerdote, ele tinha o dever de levar a Deus as súplicas. E assim somos nós também. E aqui o comentarista está falando que nós temos o dever de precisamos aprender com Jesus a exercitar o ministério da intercessão. Isso aqui é muito bom para a nossa vida, né? No 3.2, vemos aí que a lição é bem curta, né? E dá para a gente bater ela bem rápido. No 3.2, que já é o último tópico, aí temos a fórmula do incenso. Aqui tem alguns comentários sobre a fórmula do incenso, mas eu não me ative neles não, tá? Você, professor, pode até buscar bastante isso daí, mas eu vou, só um comentário que eu coloquei, que eu estava estudando e achei interessante aqui no final. Eu coloquei aqui, ó, que Deus nos guarde, isso aqui está na lição, né, nesse subtópico 3.2, que Deus nos guarde diante de um ambiente materialista, que é o ambiente que está hoje nas igrejas, né, e no mundo, que Deus nos guarde de praticarmos a simonia, né? Simonia, e aqui a lição explica que é a venda de bênçãos espirituais, né? Hoje existe pessoas que oram por dinheiro, intercedem, tem uns cara de pau que chega a orar, né, a entregar revelação por dinheiro, tá? Isso aí chega a ser anticristo, isso daí não tem nada a ver com as coisas de Deus. Entregar revelação por dinheiro. O próprio Senhor Jesus ensinou: de graça dai, de graça recebeste, de graça dai, né? Então, o meu destaque aqui para isso, aqui um comentário que eu faço para isso, é que o mesmo vale para alguns cantores e pregadores que temos hoje no nosso meio, né? Que não faz nada se não for por dinheiro. Entendemos da seguinte forma: há pregadores e cantores que vivem disso, não tem problema, né? O evangelho fica quase igual uma profissão para eles. Não vou ser crítica sobre isso. A minha crítica, e a da maioria do povo de Deus, é quando a pessoa passa a querer se enriquecer com isso, né? Querer se enriquecer, que a pessoa viver só disso. Aí aqueles pregadores com uma boa palavra, né? Cantores renomados,
não podem pregar nem cantar numa igreja pequena. Por quê? Porque o cachê é alto, porque cobra caro, é difícil chamar, não tem espaço na agenda deles, né? Então isso aí é um problema que está acontecendo. Não tem nada contra a pessoa viver da obra, a pessoa cantar e receber algo por isso, mas sinceramente, você pregador que cobra, você cantor que cobra, separa um espaço na sua agenda para você pregar somente pelo combustível, você cantar somente pelo combustível, ou talvez você fazer uma generosidade para alguma igreja e ir lá cantar sem você cobrar, ir lá pregar sem você estar cobrando. Por que você não faz isso? Faz isso, faça diferente, faz a diferença no evangelho, já que muita gente não está fazendo isso, né? Eu prego bastante por aí nas igrejas, não faço sempre isso de coração. E tem irmãos que na minha frente eu não peço nada para pregar, mas vão lá e pagam o cantor, porque o cantor que foi no dia cobrou, né? Isso é estranho, mas eu só oro, né, para que Deus não deixe que o dinheiro, o materialismo suba ao nosso coração, né? Isso aí é algo a se ensinar, né, para o povo de Deus, tá bom? Você, professor, não se furte a isso, né? Ensine mesmo as verdades da palavra de Deus. Nós temos somente que agradecer a Deus pelas misericórdias dele na nossa vida. Que ninguém fique tentando ficar rico no Evangelho. O Evangelho não é para fazer ninguém rico, né? Então, para fechar aí, na conclusão, tem um tema, na conclusão fala, né, o lugar santo representa um nível maior de intimidade e conhecimento de Deus. E aqui, fechando com aquela palavra que eu falo lá no início, né? Somente o sacerdote podia entrar no lugar santo. Era feita escala, né? Então só aquele sacerdote da vez, da escala, que podia entrar ali, né? Então, assim é a nossa vida, né? Nós temos que ser sacerdotes de Cristo, sacerdotes do Reino, sacerdotes de Deus. E assim nós temos que ter isso aqui que está falando na conclusão, né? O lugar santo representa um nível de intimidade maior, né? Um nível maior de intimidade. Nós precisamos disso, como sacerdote, ter esse nível maior de intimidade. Quem não tem intimidade não é sacerdote de Cristo na terra, não é representante do reino, não pode interceder diante de Deus. Por quê? Porque ele não tem intimidade com Deus, tá bom? Isso serve para mim que estou falando contigo, para você que está me ouvindo, professor, professora e aluno, tá bom? Aqui é importantíssimo isso, tá? Então nós vamos fechando aqui essa aula. Professora, professor, aproveite bem, você aluno, aproveite bem essa lição para poder tirar os ensinamentos importantes aí, tá? Faz essa conclusão aí com os alunos, veja os pontos importantes que foram abordados, faça o questionário. Acho que não tem questionário, faça suas perguntas aí para a classe para poder interagir. Então ficamos aqui, até a próxima aula e uma boa aula aí a todos em nome de Jesus, amém.